E agora eu chamei para hoje uma criatura para me ajudar na pregação. E então eu lembrei dela, ou do esposo dela, né, claro. E aí chegamos ao ponto que realmente quem vai fazer a pregação é ela, no caso é a Rayane. Então que possamos, se a Rayane puder abrir a câmera agora, nesse momento, para que possamos mesmo rezar por ela, né? Rezar para que Nossa Senhora possa abençoar ela, o Espírito Santo possa vir falar nela, para que ela fale o que vem dele, do Espírito Santo de Deus. Então, que possamos rezar uma Ave Maria por essa, para que ela possa vir falar um pouco também para nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite. Alice, hoje eu chamei aqui uma criatura. Queria dizer, foi um golpe, viu? Ai, gente. E o tema, né? Esse lema, a esperança floresce na vida em Deus. E aí eu tava. Para quem não me conhece, acho que todo mundo aqui me conhece, né? Acho que só o Eric talvez não me conheça pessoalmente. Mas sou filha muito amada de Deus, esposa e mãe, e o que o Senhor me chamar a ser. E é isso, assim, sobre mim é isso. Sou formada em administração, e é isso. E vou para o jubileu. Quem não vai, vai perder. E aí, lendo, né, um pouco sobre a sétima morada, que eu peguei o livro para folhear um pouco, achei uma coisa que me encheu o coração, né? A sétima morada, ela já mostra uma intimidade muito grande da nossa alma com Deus, né? Então, e aí fala assim, de fato, Sua Majestade ter em nós, assim como no céu, um lugar de descanso onde só Ele mora. Podemos chamá-lo de outro céu. E o meu Deus, a que ponto chegou a intimidade, a ponto de chamar nosso próprio coração, né, o nosso ser, de outro céu, que é isso que precisa ser, né? Precisa ser essa habitação de Deus. Precisa ser esse lugar onde eu encontro Deus. Esse lugar onde na verdade, onde as pessoas encontram Deus. Nós somos tão um só, né? Com Deus, essa intimidade é tão grande que as pessoas encontram Deus em mim. Eu preciso ser esse céu, né? Para que Deus possa habitar em mim, para que as outras pessoas possam provar do céu em mim, na minha consagração, na minha vida. E era isso, assim, acho que e esse é o real sentido, e o real sentido da esperança é isso, né? É uma alma que é tão entregue, tão confiante na vontade de Deus, que tem em si que é um novo céu, um outro céu. Na verdade, um novo céu não, um outro céu. Essa morada fixa de Deus, onde Deus se dá a outras pessoas através de mim. E se esse não for o sentido da nossa consagração, no ser novo ardor, né? A gente está perdido no que a gente precisa viver, né? Nós somos instrumentos de restauração da obra de Deus falada pelo pecado, instrumentos oblatos, né? Tem essa palavra que ela apareceu e como e se encaixou de forma perfeita, né? Nós somos instrumentos oblatos de restauração. Então, se eu não atrair
não for imagem desse céu, não, gente, o céu ele nos atrai. Então, se as outras pessoas não se sentirem atraídas por mim, pela minha consagração, pelo meu carisma, através de mim, por Deus, se Deus não for levada às outras pessoas através de mim, e se eu não buscar isso com a minha consagração, eu estou vivendo errado. Pode tirar o cordão do pescoço. Até porque assim, o cordão no pescoço não quer dizer muita coisa quando eu não vivo de fato o que o Senhor me pede dentro do meu carisma. E Santa Teresa falava muito. E ela vivia muito isso, né? Eu lembro, quando eu estava estudando, né, a vida de Santa Teresa na minha etapa, a gente assistindo a novela. E a mulher, ela dava a cara a tapa mesmo. Ela ia mesmo, ela pegava as carruagens e ia fundar o Carmelo dela, tudo, onde as pessoas nem queriam, que barravam ela na entrada das cidades. Mas, sim, é fazer a vontade de Deus. Né? Fácil não é, mas é o que o Senhor nos chama a ser, instrumentos de restauração. Por isso que ela é nossa baluarte, né? Porque ela precisa ser para nós um exemplo e um exemplo autêntico. Um exemplo autêntico a ser seguido. Não é uma coisa que a gente vai estudar a vida dela e tudo bem e ok. E ela para lá e eu para cá. Não. Santa Teresa é a doutora da igreja e é nossa baluarte, um exemplo autêntico a ser seguido, né? E ela nos ensina isso, né? Tomar a vontade de Deus, esperar e confiar nele como propósito da minha vida, como decisão diária, eterna na minha vida. Porque se eu não confio em Deus, se eu não espero em Deus, me entrego totalmente, se minha alma não for inteiramente entregue a Deus nesse esperar e nesse sonhar os sonhos de Deus, de nada vale o meu falar, porque aí serão palavras vazias, né? E aí o, a minha alma precisa estar. Deus abençoe que eu chegue um dia a esse ponto. Mas minha alma precisa estar de uma forma tão, tão íntima, intimamente ligada, né? A Deus que eu preciso sonhar os sonhos de Deus. Hoje, essa alma na sétima morada, ela não tem medo de sonhar. Ela não tem medo do sonho dela não ser o mesmo de Deus. Ela não tem medo dela pedir e Deus fala assim: não, isso não. Porque ela está tão intimamente ligada a Deus, porque os sonhos dela que os sonhos dela são os mesmos sonhos de Deus. As vontades dela são as mesmas vontades de Deus. Né? E aí, e, e, e Santa Teresa ela nos ensina isso, né? Ela vem para nos ensinar que a esperança ela dá fruto e os frutos precisam ser vistos, né? Ser tocados por nós. E até quando, né? Nós precisaremos dar 3 passos para trás e para analisar se realmente meu sonho é de fato sonho de Deus. Se é como se hoje minha vocação e meu chamado fosse mais para fazer a minha vontade do que para fazer a vontade de Deus, né? Hoje a nossa ação no carisma Novo e infelizmente, né, bem distante do que Santa Teresa fala, é como se fosse para viver as minhas vontades. Infelizmente, temos uma missão quase morta, né? Que Deus me livre, assim, nosso fundador tem lutado e nós precisamos lutar junto com eles para trazer vida nova à Casa de Senador Sá. Mas é só olhar para a nossa realidade como membros no Carisma Novo Ardor aqui na Missão Ceará, principalmente nós, né, da Casa de Senador Sá. Nós estamos voltados a nós, e tudo que Santa Teresa ensina é o contrário, né? Nós estamos voltados aos nossos sonhos, aos nossos objetivos, né?
Não as prioridades que eu preciso dar ao meu carisma. O meu carisma precisa ser prioridade na minha vida. Hoje os meus sonhos são prioridade na minha vida. E os meus sonhos não têm sido os mesmos de Deus. E até quando nós vamos sonhar distantes dos sonhos de Deus para nós. Porque quando nós sonhamos distante dos sonhos de Deus para nós estamos matando a nossa vocação, o nosso carisma, a nossa missão. E eu passei o dia pensando, né, nisso, né? A esperança floresce na vida em Deus. E onde que estamos florescendo, Senhor? Né? Onde que, onde que eu estou esperando e confiando? Porque quando eu confio plenamente no Senhor, as decisões vão sempre de encontro à vontade dele, ao que ele sonha para nós. Né? Quando eu me abro a ter essa intimidade, esse amor e essa entrega ao Senhor, tudo é voltado para a vontade dele. E eu vivo plenamente feliz com isso. Eu estava até pensando, né, o que falar para testemunhar essa esperança, essa confiança em Deus, né? E aí eu lembrava, né, dessa gravidez que eu tive agora, desse terceiro bebezinho. E, e eu lembrava disso, né, na verdade, dessa desesperança, né? Até Deus me puxar e me falar, minha filha, eu tô aqui. Quando eu vi o teste de gravidez, eu chorei muito, né? Mas foi um choro, não foi um choro de alegria, foi, foi um choro de um misto de sentimentos, assim, mas muito medo envolvido. E um coração que é íntimo de fato de Deus não tem medo, porque espera no Senhor e confia na vontade dele, né? E aí muito medo envolvia aquilo, e eu chorava, chorava, chorava. E aí, quando eu cheguei em casa, né, que eu falei pro Natanael, e o Natanael, ele silenciou, né, e tudo. Ele silenciou e ele rezou, mas quando ele abriu a boca para falar comigo, assim, algumas horas depois, e eu louca, porque ele tem o tempo dele, né? Aqueles fleumáticos. E aí, algumas boas horas depois que ele abriu a boca e falou comigo, ele falou assim: foi nós que decidimos isso, né? Ele falou: foi, a gente não falou sim à vontade de Deus. Deus deu, ele vai nos dar a graça. E foi isso, assim, foi quando Deus me puxou e falou: minha filha, confia. E até quando, né? Eu estou confiando até onde? Eu estou me deixando ser ensinada por Santa Teresa a confiar de fato na vontade de Deus, a fiar junto, né? A viver essa esperança, essa espera entregue na vontade e no amor de Deus, né? Eu pedi pro Felipe cantar uma música, e essa música a gente canta ela muito em animação, e ela veio o dia todo assim na minha cabeça, sabe? Porque no momento a gente não vai animar com ela, né? Mas para a gente rezar e que essas palavras adentrem no nosso coração como um novo ardor, né? Uma intimidade desse Senhor que deseja retornar a essa morada, que deseja que nós sejamos um com Ele, né? E que adentremos nessa sétima morada, nessa morada de intimidade, de, de sermos de fato um céu, dessa casa, né? Esse lugar de descanso que só o Senhor mora, não é dividido com ninguém, com nada. É só de Deus. Pode cantar, filho. Meu Senhor, em tua presença, a paz invade o meu coração. Em ti está a minha confiança, estou seguro em tuas mãos. Se me faltam as forças, ergue-me com teu amor. A tua mão me sustenta, nada me falta, Senhor. Quem espera em ti
revigora suas forças. Estes sobem aos céus como águias. Estes correm sem se cansar, caminham sem desanimar, cheios da força do Senhor. Quem espera em ti, revigora suas forças. Estes sobem aos céus como águias. Estes correm sem se cansar, caminham sem desanimar, cheios da força do Senhor. Possamos, de fato, né, viver e pedir ao Senhor a graça de adentrar, né, nessas moradas, uma a uma, para que possamos viver essa intimidade, essa íntima vivência com o Senhor e esperar nele sempre. Amém. Obrigada, Elisângela, pelo convite. E é isso, gente.